Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje nós vamos fazer uma análise psicológica do filme Patch Adams, esse filme histórico que eu gosto demais. Então, se você quiser saber toda a psicologia, toda a mensagem psicológica que traz, todo o perfil psicológico do Patch Adams, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você aí que tá me assistindo caiu de paraquedas aqui no canal, se você é novo no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e seja membro aqui do canal. Chapéu! Olá, meus amigos! Uma coisa que é muito importante falar aqui pra vocês que esse vídeo contém spoiler, tá? Então se você não assistiu ainda o filme, cuidado, esse vídeo aqui tem spoiler, porque obviamente não tem como eu explicar o filme sem dar spoiler. Bom, o filme Patch Adams é um filme feito pelo Robin Williams e eu gosto demais, ele era um ator muito bom. É um filme que desperta algumas emoções do telespectador. E quando eu assisti esse filme, a minha parte emocional pegou muito. Por quê? Porque é um filme emocionante, de certa forma. É um filme que me trouxe angústia. Enquanto eu tava assistindo, eu senti angústia por causa de algumas cenas que aconteceram. É um filme também completamente reflexivo, porque traz uma mensagem social. Então eu pude refletir muito, principalmente sobre o atendimento humanizado. E é um filme que despertou pra mim angústia. Eu chorei assistindo o filme. Então já dá pra ver aí alguns pontos psicológicos que pegam no filme. Essa questão emocional é forte, sim. Achei que foi uma sessão muito boa. Mas afinal, o que é o Patch Adams e qual é o perfil psicológico, o que tem na cabeça, qual é as características psicológicas no Patch Adams? Bom, o principal perfil psicológico que eu vejo no Patch Adams é que ele era um cara sonhador e idealista. Essa é a principal característica dele. No filme fica claro o quanto ele sonhava com a clínica dele, meio que um SUS, né? A clínica para atender as pessoas. Ele idealizava a medicina, o atendimento médico, a saúde, um atendimento mais humanizado. Ele era muito sonhador. Quem tem esse perfil psicológico de sonhador, geralmente tira os pés do chão e pensa um pouco fora da bolha. E foi assim que o Patch pensou, porque ele era só um acadêmico de medicina e ele começou a sonhar não com aquele hospital particular, aquele jeito quadrado de atender as pessoas. Não, as emoções dele foram falando, os sonhos dele foram falando e como ele era um idealizador, ele idealizou a clínica dele e aí as coisas foram acontecendo. Um hospital gratuito. Um hospital gratuito? Uhum. Já posso voltar pra cama? Não, porque eu estou cheio de ideias e quero que me ajude. Outra característica psicológica muito forte do Patch dentro do filme que eu percebi como eles representaram é que ele era um grande líder. A liderança é uma característica psicológica muito forte. Não são todas as pessoas que são líderes. E a liderança é diferente de chefia. Por que ele era um líder? Dá para perceber isso no comportamento e nas relações do Patch Adams no filme com os amigos, por exemplo. Ele com aquele jeito debochado, ele tinha um humor ácido, né? Que é outra característica dele que eu vou falar também, mas ele tinha aquele humor ácido, ele era meio debochado, mas ele meio que liderava. Por quê? Ele liderava os amigos dele, porque ele lançava as ideias do que fazer e as pessoas meio que seguiam ele tinha algumas pessoas que seguiam ele por causa dessa liderança. Um belo exemplo desse é as enfermeiras lá, aquelas enfermeiras que eram mais velhas, que geralmente não gostavam dos acadêmicos de medicina, começaram a seguir as ideias deles de certa forma, a gostar dele. Por quê? Porque ele cativava as pessoas, ele tratava as pessoas com igualdade, com humanidade e consequentemente com isso ele exercia uma certa liderança. Essa característica psicológica, esse perfil da personalidade dele era extremamente marcante. Se alguém estiver contra os meus planos, por favor, saia agora. E como eu já falei aqui, outra característica muito interessante e relevante no filme era o humor ácido. Ele tinha um humor, ele brincava com as situações. Eu percebia isso no Patch várias vezes durante o filme. Muitas vezes ele era indagado, as pessoas falavam com ele e ele meio que debochava, ele brincava, muitas vezes até com os superiores dele. Algumas pessoas falavam que ele não conseguia seguir ordens, mas não, ele respondia uma pessoa muitas vezes com humor ácido, esse jeito de não cair pra briga com a pessoa, mas ele respondia debochado e eu particularmente eu gosto bastante disso. Eu estou feliz, você finalmente decidiu se comportar. Mais do que imagina, senhor. E um dos pontos mais importantes que eu vejo no filme também é importante que o Patch Adams tinha com ele. Por que eu tô falando isso? Existe um momento já no começo do filme onde o Patch Adams ele pede para ser internado no hospital psiquiátrico. E de certa forma é lá que desencadeou esse amor dele, essa compaixão para ele pelos pacientes e que ele foi para a saúde. Mas como que isso aconteceu? Segundo ele, no relato do próprio filme, ele fala que ele tava com alguns pensamentos de morte, alguns pensamentos suicidas. E como ele se amava muito, ele pediu por vontade própria para ser internado
internado no hospital psiquiátrico. Lá ele viu o tratamento desumano, ele viu um psiquiatra meio que fazendo uma terapia com ele lá, e o psiquiatra nem olhava no olho dele e tal, e ele foi percebendo o tratamento desumano. Consequentemente, ele foi vendo os transtornos mentais de perto. E ali ele foi vendo a importância de ter um atendimento humanizado. Não adianta o cara engolir um monte de livro, saber de toda a semiologia de todas as doenças, se esse profissional da saúde não olhar no olho, não, de certa forma, não tratar com humanidade o paciente, não dar atenção, carinho, afeto, não fazer um acolhimento, uma escuta terapêutica. É isso que ele desenvolveu. Então, essa parte do autocuidado dele é uma característica que foi muito importante para ele se tornar um médico depois. Foi o primeiro passo para ele se tornar o médico que ele ia ser, começando sendo paciente de um hospital psiquiátrico. Olha essa cena aí quando ele tá no hospital psiquiátrico, se liga. Quantos dedos tem aqui? Seu maluco, não assuste a gente desse jeito! Quantos dedos? 4. E essa é uma das grandes mensagens social que o filme traz. A mensagem que o filme traz através do comportamento do Pat é tratar os outros, os pacientes, com carinho, com humanidade, com igualdade. Porque o paciente, ele não é só um paciente. Ele pode ser o amor da vida de alguém, ele é um pai, ele é um filho, ele é um irmão, ele tem uma família, ele tem sonhos, ele tem história de vida. Tanto é que o Pat olhava os pacientes e ele chamava os pacientes pelo nome. E não pelo, paciente do leito 3 tá com tal coisa, paciente do leito 4 tá com tal coisa. Não, ele não olhava assim, ele olhava com carinho, afeto e atenção. Isso é maravilhoso. Eu assisti esse filme quando eu tava na minha faculdade. Eu assisti e me passaram na matéria de ética, se não me engano. E foi maravilhoso pra mim. Por quê? Porque eu pude aprender a importância de tratar com humanidade, que não é só ter conhecimento teórico, mas sim ter o olhar humano e a escuta terapêutica. E é assim que eu busco trabalhar até hoje. Muito interessante essa mensagem social que ele passou. Olá. Posso me sentar? Outro ponto psicológico muito forte que eu vejo no filme é o trauma que o Pat passou. O Pat, durante todo o filme, o Pat Adams, ele sempre foi um cara feliz, um cara alegre, um cara questionador, um cara sempre alto astral. Por mais que as coisas estivessem difíceis pra ele estava sendo perseguido pelo diretor do hospital, enfim, ele estava sendo muito perseguido, mas ele sempre foi um cara alto astral com todas as adversidades dele. Mas tem uma hora que vem o tombo, alerta de spoiler, né? Não tem como não falar isso, que é a hora que a namorada dele, a namorada que ele cativou e que ele se apaixonou durante o filme, é assassinada. E sim, essa foi a hora que eu me emocionei, essa foi a hora que eu chorei no filme. É uma cena muito forte, é uma cena que ali eu senti o trauma do Pat. Ele ficou muito mal, ele ficou angustiado e de certa forma ele se sentiu culpado. Eu senti ali nele, nesse momento, o sentimento de desânimo, de angústia, digamos assim, que uma depressão leve chegando até ele, porque ele não estava conseguindo no início a lidar com esse filme, tanto é que ele até pensou em tirar a própria vida. Parece ele num penhasco. Então, ali foi um trauma psicológico que de certa forma arrebentou com a saúde mental dele. Karen Fisher foi assassinada. Ela estava com Larry Wood Silver. Ele atirou nela e depois atirou em si mesmo. Mas e depois disso aí, o que o Pat fez para conseguir superar, para conseguir elaborar o luto? Aí acontece uma coisa muito interessante. Como que ele consegue elaborar o luto? Elaborar um luto, emocionalmente, é uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano. Se a pessoa não estiver muito bem com ela, emocionalmente e psicologicamente, pode acontecer inúmeras coisas. Mas o que ele fez? Ele usou o mecanismo de defesa sublimação, ele pegou essa dor que ele tinha e resolveu tratar melhor ainda as pessoas, e foi uma forma dele ir superando aos poucos, um passo de cada vez. Mas o mais importante de tudo é a forma com que ele usa a espiritualidade. É um momento muito bonito do filme que eu vejo por quê. Porque ele estava depressivo, ele estava no alto do penhasco pensando em tirar a própria vida, e aí ele começa a orar e a questionar Deus, ele começa a conversar com Deus. E aí eu trago para vocês uma coisa, o quanto é importante a espiritualidade, não só a religiosidade em si, mas a espiritualidade para o tratamento de um paciente que estava lá pensando em ceifar a vida, um paciente que estava depressivo, um paciente que estava enlutado, que estava angustiado, que estava traumatizado. A hora que ele chega no penhasco, ele tá pensando se ele vai ou se ele não vai cair, e aí ele começa a questionar e começa a orar. Ele vai superando em cima disso, aí mostra o poder da oração. Eu, como psicólogo, acho muito importante a espiritualidade na vida de uma pessoa, e é através disso que ele consegue superar o trauma, né? Não a esquecer a ex-namorada dele, não a esquecer o trauma que ele viveu, mas superar e aprender a conviver com isso, com aí a espiritualidade e a presença de Deus na vida dele. Foi muito interessante. Olha essa cena aí dele orando. Você descansou no 7º dia? Teria sido melhor passar esse dia pensando em compaixão.
E outro ponto muito legal desse filme, que é uma das coisas que eu gosto muito quando acontece em filme, é que esse filme é baseado em fatos reais. Olha que legal. E o Pat Adams realmente existe. Até no final do filme aparece contando a história lá de que ele realmente abriu a clínica. Ou seja, não é uma ficção só, não. É claro que sempre tem o Hollywood em si, esses filmes sempre dão uma romantizada nas coisas e uma aumentada. Mas enfim, a história dele realmente existe e é bem legal. Eu pesquisei lá, se você quiser também jogue Pat Adams no Google, você vai ver que essa história realmente existe. Nos 12 anos seguintes, Pat Adams dirigiu um ambulatório médico para a família e tratou de mais de 15 mil pacientes de graça. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de falar duas coisas muito interessantes para você. Primeiro é que depois disso, algum tempo depois, né, infelizmente o ator Robin Williams acabou tirando a própria vida, muito triste. Ele entrou num quadro depressivo muito grande. Eu já falei aqui no vídeo onde eu falo famosos que já tiveram depressão. Clica no card aqui se você quiser ver um pouquinho da história. É uma coisa muito triste, mas de novo eu quero dizer aqui, repetir o quanto esse filme foi importante para minha formação profissional. É um filme que um professor passou pra gente lá na faculdade e que me ajudou a olhar o ser humano com humanidade. Sempre no consultório eu procuro ver, independente de onde eu esteja trabalhando, se é no consultório, se é no CAP, se é numa PAI, se é numa unidade de saúde, a olhar com humanidade. E seria ótimo que todos os profissionais tivessem um pouquinho desse olhar. Tem que olhar a questão da doença, olhar os sintomas, tudo isso é óbvio que tem que olhar. Mas nunca esquecer que maior que aquela doença tem um ser humano ali com uma história de vida. Eu estou resfriado. E é isso aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo e dessa análise psicológica que eu fiz do filme Pat Adams. Mas eu quero saber a tua opinião. Você gostou do filme? Você assistiu o filme? Você gostou da minha análise psicológica ou não gostou? Tem alguma coisa que você aí percebeu no filme e eu não percebi? Comenta pra mim aqui embaixo, comenta tudo. Tem algum filme que você quer que eu faça análise psicológica? Você tem alguma indicação de filme pra dar aqui pra fazer análise psicológica? Comenta pra mim aqui embaixo, se eu vou assistir o filme, se eu gostar, eu faço uma análise psicológica, beleza? Comenta tudo pra mim aqui embaixo, principalmente se você gostou ou não gostou do filme, ou se você já tinha percebido alguma dessas coisas que eu falei aqui, beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma fortalecida aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, dá um like também para ajudar esse vídeo a ser indicado para mais pessoas. E se você quiser receber mais conteúdos, se quiser apoiar o canal, seja membro aqui do canal, que vai ser muito importante você ser membro. Além disso, se você quiser conversar comigo, se você quiser receber muito conteúdo de psicologia, me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá e me manda um direct, que eu mesmo vou conversar com você lá, beleza? Pera aí, não vai embora ainda, assista esse vídeo aqui, ó, onde que eu fiz outra análise psicológica de outro filme, tá muito bom esse vídeo aqui, assista aí, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu! Há uma lista de espera de mais de 1000 médicos dispostos a fechar os seus consultórios e se unir à causa de Pat.